Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Pessoal, dando continuidade aqui àquele assunto de ontem, né? Das pesquisas relacionado como é que é o nome lá? DFS, né? Departamento Financeiro, coisa assim, lá de Nova York, né? Aonde eles tiraram três criptomoedas ontem, né? Da lista verde. E vocês vão se surpreender hoje, né? Baseado na informação que saiu no dia 18, no dia 19 eu já estava pesquisando e não só eu, várias pessoas que tá aí correndo atrás de informações com relação a tudo que está acontecendo nos Estados Unidos em relação a política envolvendo ali, né, tanto a política quanto as conspirações dentro do próprio Estados Unidos para tentar parar a inovação lá dentro, né? Vamos ver aqui um detalhezinho rápido, que é isso aqui que faltou para mim falar para vocês, né? Sobre o Volt. Volt, né? Ele foi criado para assim, especialmente, né, para aquela a Adrienne Harris, né, aquela senhora que eu mostrei para vocês aqui, né, que ela é a superintendente lá do DFS, né? E vocês podem ver aqui, ó, para resolver atrasos nos processos regulatórios e garantir a excelência operacional em toda a unidade de moeda virtual, a DFS implementou e apoiou uma série de medidas sobre a supervisão da superintendente Harris, conhecida como VOLT. O que significa VOLT, gente? V, visão, continuar como regulador proeminente de moeda virtual. Eles estão se mostrando ali, fazendo alguma coisa, e já tem inclusive aqui, né, a letra V de Volt, visão, demonstrando, né, para o Congresso que eles têm intenção de continuar, né, como regulador proeminente de moeda virtual em Nova York, né? O O de operações, alcançar a excelência operacional através de novos processos e gestão de processos, maiores comunicações e transparência, e compromisso com a melhoria constante para acompanhar o mercado que regulamos. É fundamental que façamos estas melhorias sem sacrificar o rigor regulamentar. A letra L é a liderança, continuar a liderar através de um maior envolvimento, né? Ou seja, meter a mãozona lá e se virar, né? É por imposição. Novas políticas e uma iniciativa robusta de contratação para garantir que tenhamos a experiência necessária para sermos um regulador voltado para o futuro. E a letra T, que é tecnologia. Aproveite a tecnologia para agilizar as comunicações, aumentar a transparência e criar uma supervisão aprimorada. Aí, isso aqui é para vocês entender, né, que tem uma diretriz para eles seguirem, né? Eles criaram uma diretriz que deixou ali sob a supervisão dessa Harris. Aí, como eu falei para vocês, não só o canal aqui foi atrás de saber quem era essa Harris, o que ela fazia, né? Para quem ela trabalhou, e nós descobrimos que ela trabalhou para Sullivan Cowen, né? Como parte ali dos associados lá, né? Do escritório de advocacia. Agora nós vamos entender uma coisa muito interessante aqui e tem um vídeo que vocês precisam assistir, tá? Vamos lá? Olha isso aqui, ó. Você já conhece esse perfil, né? É o perfil Mr. Hubble, né? E aqui tem uma traduçãozinha e depois nós vamos ver esse vídeo aqui que explica muito bem o que vem acontecendo desde sempre e que está acontecendo novamente, tá? Vamos lá. Porque literalmente todos os advogados envolvidos nisso trabalham de alguma forma para Sullivan e Crowell. E por que Sullivan e Crowell são mais famosos
por estar por trás de todas as conspirações reais. Sim, isso é um fato histórico. E agora? Veja todos os funcionários envolvidos, mas é claro que é apenas uma coincidência. Aí, ó, diretor de fiscalização da CFTC, esse James era da Sullivan. Presidente da CFTC, o Heath Tabet, né? Tabert, era da Sullivan. Presidente da SEC, Jay Clayton, era da Sullivan. Diretor de fiscalização da SEC, Steve Paikin, era da Sullivan. Procurador-geral do Departamento de Justiça, Jeff Way, da Sullivan. Secretário do Tesouro, Brent, né, era da Sullivan. Procurador-geral adjunto, William Hughes, era da Sullivan. E como a gente viu aqui, né, a Harris também foi da Sullivan, tá? O que eu vejo aqui, galera? Eu vejo que e vocês vão entender isso que eu vou falar depois que vocês assistiram o vídeo aqui, tá? E depois do vídeo ainda tem uma outra informação muito interessante, que é onde vocês vão saber quais são as 8 criptomoedas, além do Bitcoin e do Ethereum, que permaneceu lá na lista verde. Gente, de mais de 2 dúzias de criptomoeda que eles tiraram, e ontem tiraram mais 3, né? 3, eu acho que foi Bitcoin Cash, XRP e Dogecoin, né? E vocês vão ver a lista dos 8, né? Lembra que eu falei para vocês que tinham 3 e a gente precisava descobrir as outras 5? A galera na internet não perdoa, tá? Todo mundo foi atrás. Então assista esse vídeo e depois nós vamos discorrer sobre as outras informações, tá? Depois desse vídeo também nós temos que continuar aqui, ó, na linha, tá? Seguindo a linha, beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos lá. Os 2 irmãos tornaram-se advogados corporativos e trabalharam para o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell em Nova York. Sullivan e Cromwell eram uma instituição única. É chamado de escritório de advocacia, mas na verdade não é como qualquer outro escritório de advocacia na América. Se você realmente precisasse de um contrato elaborado ou fosse representado em um processo judicial, eles teriam alguém que pudesse fazer isso, mas não foi nisso que eles se concentraram. Eles tinham uma verdadeira especialidade. A sua especialidade era pressionar os pequenos países a fazerem o que as empresas americanas queriam que fizessem. A primeira função que John Foster Dulles teve na Sullivan e Cromwell, quando na verdade eles chamavam de escriturário. Ele já era advogado, mas era o posto mais baixo. Ele ganhava $50 por mês, o que, claro, o avô e o pai adotivo subsidiavam generosamente. A primeira tarefa foi esta. Uma empresa agrícola americana que produzia farinha queria exportar farinha para a Guiana. Mas a Guiana ergueu um muro tarifário para proteger os produtores nacionais, de modo que a empresa de flores não conseguiu competir e tirou do mercado os produtores de flores da Guiana. Então, florista, o que você faz numa situação como essa? Você vai contratar Sullivan e Cromwell. E você diz a Sullivan e Cromwell: nosso problema é que o governo da Guiana está impondo uma tarifa mais alta sobre a farinha importada do que desejamos. Queremos nos livrar dessa tarifa. O único lugar onde você poderia ir na América para fazer isso era Sullivan e Cromwell, e essa foi a primeira tarefa que John Foster Dulles recebeu quando jovem, o que hoje chamamos de associado na Sullivan & Cromwell. Ele seguiu para a Guiana. Ele teve suas negociações. Quando ele voltou, não havia mais tarifas sobre a farinha importada para Guiana. O slogan de Sullivan e Cromwell não era: fazemos ofertas que eles não podem recusar, mas poderia ter sido. Alguns anos depois, Foster Dulles foi enviado para outra missão, muito típica de Sullivan e Cromwell. Sullivan e Cromwell representavam a maioria das empresas americanas ativas em Cuba.
Os seus clientes controlavam a maior parte das plantações de açúcar em Cuba, quase todas as linhas ferroviárias, a empresa de cimento e a maior parte do investimento econômico em Cuba. Foi realizada uma eleição e o Partido Conservador, que sempre se curvou diante do poder americano, foi derrotado, o que não surpreende. O Partido Liberal venceu com uma plataforma de que vamos restringir através de impostos e tarifas a capacidade das empresas americanas de funcionarem livremente em Cuba para que possamos construir uma indústria nacional e uma agricultura doméstica. Bem, isso foi horrível para essas empresas e elas, como eu disse, já eram representadas por Sullivan e Cromwell. Sullivan e Cromwell existiam para evitar danos às gigantescas corporações americanas, então John Foster Dulles recebeu esse trabalho. Poderia ter sido entregue a outros advogados, mas ele foi escolhido porque já havia demonstrado em diversos outros trabalhos sua habilidade nesse tipo de manipulação. No dia seguinte, John Foster Dulles pegou o trem na Penn Station e veio para Washington, D.C. Ele foi ver o tio Bert, também conhecido como secretário de Estado Lansing. Ele disse ao tio Bert: precisamos enviar 2 navios de guerra para Cuba, um para a parte norte da ilha, onde os rebeldes estão ativos, e outro para a parte sul, e temos que desembarcar fuzileiros navais lá, e temos que acabar com os liberais que venceram as eleições e garantir que os conservadores que perderam as eleições possam permanecer no poder. No dia seguinte, esses navios de guerra foram enviados. 6-0 fuzileiros navais desembarcaram em Cuba. Eles esmagaram os protestos liberais e permaneceram ocupando Cuba durante os 6 anos seguintes. Esse foi o tipo de trabalho que John Foster Dulles fez como advogado particular. Ali onde fala 6-0 é 60, tá? Então, assim, vocês viram que ele tá dentro de uma biblioteca. A turma que tá assistindo ele são pessoas idosas, praticamente, né? Quase nem sempre você vê um jovem ali, ó. Vi um jovem aqui onde tá passando o mouse perto da coluna. Parece que tem outro aqui no canto aqui, quase dormindo. Mas, ó, na maioria são idosos. O que acontece, gente? A maioria dos jovens, eles já foram cooptados pelo Estado, pelo status quo, né? E isso tá levando os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas também o Brasil e vários outros países a um buraco sem fim, tá? E são pessoas, assim, mais experientes, né, que pode fazer essa mudança. E ele está fazendo a mudança. Provavelmente ele deve ser um advogado e deve ter escrito algum livro e está apresentando, fez um workshop aí dentro dessa livraria aí, e as pessoas que foram lá prestigiar ele são pessoas provavelmente ex-advogados, igual vocês estão vendo ali. Ele contou uma história que muitos não acreditam. Muitos vão dizer que é teoria da conspiração, mas essas pessoas conhecem toda a história dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando aqui a história a história bancária dos Estados Unidos. Ela remete a história de instituições bancárias nos Estados Unidos iniciou em 1784, tá? 1784, quando os Estados Unidos praticamente foi criado, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos ele foi criado a partir inicialmente, né, de colonizações, França, Holanda, Inglaterra e vários outros países foram começando, os pessoal foram saindo desses países e foram para os Estados Unidos, que ainda nem era Estados Unidos, né? Eles foram se alojando naquelas terras. E aí eu falo para vocês uma coisa:
lembra dos filmes que eu venho falando aqui para vocês, né? Que às vezes muitos de nós assistimos pouco, né? Como eu assisti pouco, eu comecei a assistir mais agora num canal chamado RBTV, né? Como é que é o nome do filme lá, gente? Daniel Byrne. Daniel Byrne, lá, inclusive, tem muitas histórias de vários filmes que você. É uma série, né? Vários filmes dele, você assiste e ele conta. Inclusive, tem um filme conta como que surgiu um dos Estados Unidos lá, né? Um dos estados dos Estados Unidos, né? Que foi ali. O povo é que foi lá e pagou, né? Pagou as terras, tá? Essas terras, elas viviam em guerra entre índios, né? Essas pessoas que vinham da Europa, né? Viviam em guerras ali com índios, né? Tanto é que a única solução, pelo que nós vimos aí, e não existe mais índios nos Estados Unidos, foi essa, foi destruir, né? Eles destruíram os índios, né? Eliminaram, dizimaram os índios e assumiram as terras, porque senão eles não teriam sossego. E a história conta dessa forma. E eles lá, este senhorzinho e essa galera aqui, sabe o que eles estão falando. Eles conhecem a história dos Estados Unidos também. É claro que eles não são de 1784, né, gente? Igual nós estamos vendo aqui o início do sistema bancário, das instituições bancárias lá. Mas e aí? Tem muita coisa para a gente aprender ainda que tá vindo, remete lá do passado e que está refletindo hoje. Porque a maioria, como eu acabei de falar, a maioria dos jovens lá nos Estados Unidos sequer quer trabalhar, sequer quer estudar, tá? Ninguém mais, o status quo fez eles perderem essa noção do que é importante na vida deles. Não tem mais pai e mãe que seja importante para um jovem desse lá. O cigarrinho do capeta, o pozinho branco, tudo é mais importante, porque a ostentação, até na parte das dorgas, né? Eles querem ostentar para os amigos deles, né? E às vezes até dividir com os amigos, falar, eu posso, eu tenho, eu vou dividir com você. Essa é a parte social que um jovem consegue fazer, dividindo uma dorga com alguém, né? Ostentação. Agora vamos passar para um outro assunto aqui. Outro assunto não, para um mesmo assunto, só que uma outra pesquisa feita por esse Bill Morgan aqui, ó. Agora vamos aqui, bem aqui, ó, onde fala, né? Nós vamos entrar aqui, mas antes tem o Mr. Urban falando aqui da FTX e tem mais gente falando aqui, ó, do XRP, ó. Vamos ver o que ele tá falando aqui, ó. Alguém disse assim: esses fatos não significam que a Sullivan Crowe, aqui é o Bill Morgan que tá falando, né, ó. Bill Morgan. Tá como se estivesse defendendo. E nós vamos ver Bill Morgan mostrando lá, né, mais coisas já. Esses fatos não significam que a Sullivan Crowe fizeram com que o XRP fosse retirado da lista verde. A correlação de fatos e eventos não significa necessariamente casualidade, especialmente quando funcionários do New York DFS, neste caso a Adrienne Harris, deixou a empresa há 10 anos. A pressão política é uma teoria melhor. Sim, a pressão política aqui, né, é uma teoria melhor, mas não podemos subestimar que ela trabalhou para eles. Lembra que eu falei ontem? Galera, você trabalhar, você se aliar à esquerda, é você vender a sua alma para o capiroto. Você vai ter sempre que estar executando um servicinho aqui ou outro ali para eles. E se você não quiser, você é justiçado, né? Hoje, no passado, aqui no Brasil, chamava-se justiçamento. Hoje, nos Estados Unidos, é suicidado,
né? Você vai preso por alguma coisa que você é acusado e lá dentro você se auto-justiça, né? Vamos dizer assim. Vou inventar esse termo. Você é suicidado, tá? Vamos lá. Agora nós vamos ver o que o Bill Morgan encontrou, né? O que ele diz aqui, ó. Não tenho certeza do que foi removido, mas esta é a lista que acabei de verificar online. As únicas moedas não estáveis são Bitcoin e Ethereum, o que significa que são sancionadas para custódia e listagem. Você pensaria que uma decisão judicial de que o XRP não é um valor mobiliário ajudaria a obtê-lo ou mantê-lo na lista? Né? Não é nenhuma pergunta. Você pensaria que a decisão judicial, você pensa, né, que a juíza falou que o XRP, o token por si só não é um título, ajudaria a obtê-lo, né, ou mantê-lo na lista. E aqui, gente, ó, pasmem, a lista é essa aí, ó. Procura alguma outra criptomoeda aqui nessa lista, se você encontra. Criptomoeda não estável, tá, gente? Porque aqui, ó, é dólar da Gemini. Aqui tem $2, tem dólar e japonês, né? Moeda japonês, o Yen. Aqui a Pax Gold, eu falei muito da Pax Gold ontem, tá? Pax Dólar e o PayPal Dólar criado pela Pax também. E tiraram aqui dessa lista também o BUSD, que era da Binance, né? Então tá aí. Só Bitcoin e Ethereum. Quem foi, galera? Quem foi que disse que... quem foi que fez lá o discurso, né? Do Bitcoin e do Ethereum dando passe livre? Bill Riemann. E para quem ele estava trabalhando? Para a SEC, né? Juntamente com Jay Clayton, que era da Sullivan. Jay Clayton era o chefe. Ele é que mandava. Então vai lá e faz o seu papel. Vai lá e faz o discurso. Porque ele é que trabalhava na parte que fazia esses discursos. E com isso, o Jay Clayton foi lá no dia 22 de dezembro e botou um processo na SEC versus Ripple, né? Da SEC versus Ripple. E vamos seguir aqui mais um pouquinho, ó. As pessoas aqui comentando, né, ó. O Andy tá falando aqui, ó. O regulador de criptografia Nova York remove Doge e XRP da lista verde de token na última atualização. Se você não vê o que está acontecendo com esta atual administração e suas ações predatórias de injustiça, não sei o que te dizer, né? Tá aí, ó. Aí a galera fica braba aqui, quer ver, ó? Tem mais um aqui falando uns negócios aqui, quer ver, ó? O que ele fala aqui? Iniciei uma petição aos líderes do setor, ao Comitê FinServ da Câmara, ao Comitê Bancário do Senado, à SEC, a CFTC e a FINRA para trabalhar urgentemente para regular títulos, né, da criptografia e mitigar os hacks de criptografia do consumidor. Lembra dos roubos lá da Ethereum? Quando o maior mercado autista acontecer, corremos o risco de ver hacks multibilionários. Gente, eu falei disso ontem na live e hoje nós estamos aqui vendo isso. Eu falei, galera, por que ninguém fala nada? Gente, o que está acontecendo? Que hack foi esse? De onde veio? Para onde foi? Cadê as investigações? Ninguém fala nada. E agora nós estamos vendo aqui uma pessoa, tá? Deixa eu só conferir aqui, ó. Ex-criptoanalista. Não é uma pessoa, pode ser até advogado, como ele disse aqui que entrou com uma petição. Mas a petição, ele abriu uma petição aqui, né, na Charge, aqui, charge.org. Só que para quem não sabe, charge.org é um site muito famoso aí para criar petição, só que é uma petição, um site de esquerda, tá? Empresas que controlam a Charge é de esquerda, tá bom? Você acha mesmo que isso vai para frente? Não vai não, gente.
Quando o próximo mercado altista acontecer, corremos o risco de ver hacks multibilionários. E desta vez poderá haver perturbações sociais graves, crises de saúde mental e danos econômicos em escala geracional. Menos de 94% dos compradores de criptografia são da geração Z milenal. 55% da geração Z investe em criptografia, né? A maioria deles, aqui está negativo, né? A maioria deles são técnicas financeiramente pouco experientes e tentam legitimamente ser criptografados em tempo integral. Ou seja, ele diz que a geração Z são os que mais investem em criptografia e isso pode gerar perturbações sociais graves, crises de saúde mental e dano econômico e a escala geracional dessa geração Z, né? A estrutura social e as vidas podem estar em risco se as gerações mais jovens forem hackeadas em massa ou decidirem tornar-se jogadores em vez de construir carreiras, negócios e valor econômico real. Mais de 3,7 milhões de dólares foram pirateados, roubados, para financiar o programa nuclear RPDC. A maioria dos novos participantes na criptografia são de baixa renda, né? Eu não sei, deve ser prova de conceito, não é? Ou de economias emergentes. Os investidores pouco sofisticados são os danos colaterais, né? Ah, tá, isso aqui é um tracinho, gente. Ó, eu tô lendo isso aqui como se fosse um negativo, tá? 94% dos compradores de criptografia são da geração Z, ou seja, é muito além do que a gente imagina, né? E 55% da geração Z investe em criptografia. Esses 94% aí, então sobra só 31% praticamente aí, né? Continuando aqui, ó, os investidores pouco sofisticados são os danos colaterais que suportam o peso da tecnologia defeituosa que ainda não é adequada para a utilização em massa numa sociedade produtiva. Ao contrário dos credores de exchanges, né, os usuários hackeados têm recursos limitados ou inexistentes. Mesmo em caso de hack de milhões de dólares, são envergonhados em comunidades criptográficas, enganados por serviços de recuperação falsos e alguns até levados ao suicídio. Os pequenos investidores em criptografia têm taxa de suicídio assustadoramente alta. O que eu falei para vocês, gente? Ó, eu entrei nisso aqui por acaso, seguindo aqui a linha do Andy, tá? Então, gente, é isso que eu quero trazer para vocês. As coisas estão indo de vento em popa, né? Com relação a o que o Estado quer fazer dentro do sistema criptográfico. Eu mesmo já trouxe vídeos, está lá no Odysee, exclusivo falando do Bitcoin, né? Que no início eu estava dizendo para vocês que pode ser que o Bitcoin possa ser um teste, né? Que foi criado aí pelo sistema e que eles podem, inclusive, juntar forças, né? E criar ali uma forma de o mundo, ou mais de 50% do mundo todo, investir no Bitcoin e depois eles implodir o Bitcoin de forma que todo mundo se tornasse miserável, tá? E a pessoa que trouxe as informações aqui, né? Que eu até já perdi aonde foi, depois do Andy aqui, né? A pessoa que trouxe essas informações aqui, o Aidomer, ele traz esse pensamento, tá? Esse pensamento da pessoa não ter uma mentalidade para perder o dinheiro dele, principalmente que ele às vezes investiu tudo. Por isso que às vezes eu falo, galera, só invista aquilo que você pode, não deixe a sua família sofrer por conta de criptografia. Só invista o que é necessário para você um dia poder, se de repente a gente vê aí empresas custodiantes pagando dividendos sobre criptomoeda, servir dessa forma para você e não para você
de repente acontecer um hack bilionário igual ele falou aqui e você não saber para que lado você vai. Para e pensa, o que aconteceria se você investisse mais da metade dos seus recursos em criptomoeda e de repente aquele projeto que você confiou acontecesse um hack? Você olhar para um lado, olhar para o outro e ver que ninguém vai te ajudar porque o governo tá ali, ó. Eu te avisei, eu te avisei. Só que é ele mesmo que tá ali aprontando, deixando as empresas usarem tecnologias podres igual o Ethereum, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos... É mais conscientização para nós, tá? As coisas acontecem, não é à toa. Quanto mais a gente vê isso acontecendo, mais a gente se conscientiza. E uma coisa interessante, só para fechar aqui, ó, a dívida pública dos Estados Unidos passou dos 32, né? Era 32 trilhões e agora nós estamos em 33 trilhões aí, tá? Virou a chave aí para os 33, tá? É um número bonito aí, né? Que a elite global gosta, né? O Clinton Clays. Galera, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.